minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Quantos têm coragem de confessar isso ao Senhor? Até minha adoração já não passa de canções e palavras que... Oh Jesus, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Levanta suas mãos aos céus e ore comigo. Abre os céus, Senhor. Quantos querem? Quantos querem? E deixa a chuva descer. Eu quero só os desesperados cantando comigo. Abre os céus, Senhor. Deixa chover, Senhor. E deixa a chuva descer. A terra seca, a terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Bate no seu peito e diga: sou eu, Jesus. A terra seca está aqui. Bate no seu peito e diga: sou eu. E algumas reflexões vêm na minha mente na hora, eu fico pensando, não é fácil. Muito nós a gente traz segundo, tem um radinho que fala oração do Daniel, oração do Daniel, pedir, bater, buscar, orar sem cessar, buscar enquanto se pode achar, entender o valor da oração. E aí a gente entende que não é fácil a oração. Levanta a tua voz e diga: deixa a água descer. Yes,
um vitorioso nesta noite. Aleluia. O fato de você se acordar, o fato de você tomar sua decisão e do Espírito Santo de Deus convencer o coração de você estar aqui nesta noite, é momento de você glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. No meio da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, do versículo 19 até o 21. Aleluia. Lucas capítulo 17, do versículo 19 até o 21. Acompanhe essa leitura comigo. Eu espero você. Aleluia. Oh, glória. Lucas capítulo 17, e o versículo 19 ao 21. Amém? Amém. Aleluia. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E o 20. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão aqui eu ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Aleluia. O Senhor está Glória a entre Deus. Aleluia. O Senhor está aí. O seu coração. Aleluia. Você pode não ver, mas você pode sentir. Quero chamar aqui o pastor Antônio para estar fazendo essa oração. E não perca, irmão. Glorifica ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Agradecer ao nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar. Papai, graças a Jesus. Mais uma vez, o Senhor concede nós estamos nessa casa de oração. Deus, o nosso coração é inflamado, Senhor. Sabendo, papai, que a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. O Senhor conhece o propósito do povo de Deus. Deus pode entrar nessa casa de oração nessa noite. Deus, estamos, Senhor, para adorar, servir. Abençoa grandemente, Senhor, este lugar. Deus, que nós possamos, estamos com o nosso ouvido sensível para ouvir lindos louvores, palavras. Tudo que profeta nessa noite, que seja para a tua honra e a tua glória neste lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Que bom que você veio, meu irmão, para junto nós adorarmos o nome do Senhor. Poder tomar assento, adorando o Senhor. Vamos louvar o Senhor por estar com a cristã. Aleluia. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Amém. E no dia número 291. Aleluia. Aleluia. De cruz erigiu, ela ao dia fugiu, o emblema de vergonha e dor. Mas com quem esta cruz
neste lugar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. E você foi vitorioso, irmãos, porque muitas coisas aconteceram para que você não estivesse nessa noite. Tantas coisas apareceram para você fazer no dia de hoje, para você não chegar aqui nessa noite e estar participando desse momento tão lindo, que é esse momento em memória da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. O inimigo tem lançado diversas setas, né, e tem colocado empecilhos para impedir, mas você foi vitorioso e nessa noite você está aqui, aleluia, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Isso, irmão, já é motivo de você dar glória a Deus, de você glorificar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Irmãos, temos alguns avisos concernentes à obra do Senhor, né? Amanhã nós tínhamos, era para ser hoje pela manhã, mas foi mudado para amanhã à noite, né? Nós temos ali no Canto do Rio, vai ser a reinauguração do novo templo, na verdade, né? Estão mudando ali de Quero-Pene, né? Já estão congregando ali, mas a inauguração oficial vai ser amanhã, a partir das 19 horas, se eu não me engano, 19h30. E o pastor Nilton vai estar ali, né? Ele queria estar nessa cerimônia, então por isso foi mudado para amanhã à noite. Então o pastor Nilton vai estar ali e a gente conta com a presença dos irmãos que puderem estar ali participando, né, nesse momento, né, tão lindo, né, que é a inauguração, um tempo bem mais amplo, maior ali, e vai ser bênção de Deus ali, os irmãos que puderem estar participando ali. Então onde quer o Pene ali foi mudado a congregação do Canto do Rio. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Terça-feira nós temos o nosso círculo de oração, masculino e feminino, né? E venha fazer parte do círculo de oração, venha buscar ao Senhor em oração, venha clamar, aleluia, pelo seu irmão, pela sua família, pelos irmãos que estão enfermos, venha clamar, venha buscar a presença do Senhor, aleluia, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Está aí Filhas da Graça também, homens de obra, né? Mas se você, pastor, eu não faço parte, não tem problema, irmão, pode vir orar igual, não tem problema, né? Aleluia. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus está, aleluia, à procura daqueles que buscam verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. Amém? Glória a Deus. E na quarta-feira nós temos aí o nosso culto da vitória também. Já estamos aí com o pregador já engatilhado. Só ficou alguma coisinha para acertar ainda mais. Estamos aí, né, esperando a confirmação 100%. Né, do novo irmão que vai estar na quarta-feira. Amém? Na quinta-feira, nossa escola bíblica, né, irmãos, venha participar, venha aprender a palavra do Senhor, e está sendo uma bênção. Amém? Glória a Deus. Também, irmãos, nós temos em mãos aqui, né, que dia 25 de maio, que vai ser no domingo, nós temos o nosso congresso, irmão, de missão aqui na congregação, dia 24 e 25 de maio. Amém? À noite, sábado à noite e domingo à noite, né? E aqui no domingo ao meio-dia, o departamento Homens de Honra estará, né, fazendo uma feijoada lá no Jordão. É o departamento do Ministério, né, setorial, né, que estão realizando aqui, né, a feijoada lá. Os irmãos que puderem estar adquirindo para abençoar ali o ministério ali, R$35, vai ser uma bênção, tá? Então compre, ajude, né? Não deixe a irmã fazer o almoço naquele dia, né, irmão? Compre uma feijoada ali para estar. Não, aqui é Homens de Honra e Filhas da Graça, tudo junto, né? Aqui está marcado Homens de Honra e Filhas da Graça, mas é Homens de Honra, tudo junto, né? Então tá, então é Homens de Honra e Filhas da Graça. Eu tinha pegado 4, nem tinha olhado aqui. Homens de Honra e Filhas da Graça junto. Amém? Então abençoe aí, irmãos, o ministério aí. O irmão Vanderlei, ele vai estar vindo aqui algum dia aqui também para estar anunciando, né? Então os irmãos que quiserem adquirir, procure o irmão Adori, ele que é o responsável pelo departamento dos Homens de Honra, né? Então ele adquira ali o ingresso com ele ali, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, não esqueça, dia 17 de maio, sábado pela manhã, né? Guarde bem essa data. Nós temos um evangelismo, porque nós queríamos fazer dia 24, mas dia 24 vai ficar muito corrido, porque nós temos o nosso congresso, e os jovens também têm o congresso deles também lá dia 28, né? Vai ser mais corrido ainda, que é na semana dos congressos deles, e nós então adiamos, para antecedermos o
nosso evangelismo. Vai ser só o evangelismo. Nós vamos só fazer um café aqui para os irmãos que vão fazer o evangelismo, né? Os irmãos vão tomar um café e vão sair fazer o evangelismo, né? Vão ser umas 8 horas por aí, vamos combinar bem certo aí, e vamos subir ali, que nem nós fizemos aquela vez de impacto evangelístico. Nós vamos subir os morros aí, vamos dividir a equipe aí, né? E vamos estar evangelizando aí Morro do Arthur, Inferno Alto, Caeté, Ana Laves. Vamos estar aí impactando esse bairro aí, evangelizando e falando de Jesus. Amém, meus irmãos? Então marque bem essa data, separe aí, né? Não marque nada assim de, né, que venha ou viagem, ou coisa. Se você puder, né, tá marcando para outra data, né? Se você puder estar ajudando aí, a gente, né, agradece aí. Queria que os irmãos colocassem a mão arada e ajudassem aí na parte de evangelismo. Amém, irmãos? Então isso vai ser dia 17 de maio. Amém? Um sábado pela manhã. Amém, meus irmãos? Eu acho que são esses os avisos. Você a gente ora no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Temos irmãos nos visitando essa noite, né? Tem muitos irmãos nos visitando, né? Temos a irmã Laura, a irmã da irmã Maurina. Deus abençoe. Glória a Deus. O irmão Toninho está aí de novo, né? Estava com saudade. O outro não consegue ficar longe da Filadélfia, né? Voltou de novo. Fica aí, irmão. Falei, não é para tu sair daí, irmão. Você vai, volta, vai e volta. Tem que ficar aqui, irmão. Não é para tu sair. Amém? Deus abençoe. Sinta-se bem no nosso meio. Amém? Sinta-se abraçado pela família Filadélfia. Deus abençoe, irmão Laura. Amém? Vem lá da Itapuí para, né, congregar aqui com nós hoje. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Sinta-se bem no nosso meio também. Amém? Glória a Deus. A irmã Celita, o irmão Nene, né, também. Aleluia. Congregaram com nós ali na Gustavo Maia. Deus abençoe. Sinta-se bem no nosso meio. A irmã trabalhava no Ministério dos Kids também ali, né? O irmão também trabalhou com os homens de honra ali. Foi uma bênção de Deus aí. Deus levantou ele ali bem ligeiro. Glória a Deus, dá uma bênção de Deus, junto com a Gabi e também o Lourenço, né? Deus abençoe. Sinta-se bem no nosso meio. Amém? Glória a Deus, aleluia. E mais irmãos, a irmã Dirlene hoje veio, né, irmã Dirlene? Deus abençoe. Glória a Deus. Estivemos ali esses dias fazendo uma visita para a irmã Dirlene. E a irmã Dirlene agora já está vindo, irmão. Não é fácil, mas vem em nome de Jesus e Deus vai te dar vitória. Amém, irmã Dirlene? Deus abençoe os irmãos Adão. Deus abençoe. Glória a Deus. Está lá o irmão Claudino. Tem mais irmãos aí nos visitando essa noite. Eu acho que é ali a Milena, né? Que hoje está visitando nós. Deus abençoe, Milena. Vamos colocar em pé nesse momento, meus irmãos. Aleluia. O grupo vai estar louvando, está ali. Glória a Deus, mais irmãos nos visitando. Amém? Você que pode se colocar em pé. Aleluia. Sai do teu lugar. Aleluia. Cumprimente teu irmão. Aleluia. Pergunta o nome dele, irmão. Se você está sentado ao irmão, nem sabe o nome dele. Pergunta o nome dele. Diga para ele que bom que você veio. Aleluia. As irmãs do coração já com a oportunidade, já bem preparando, aleluia, os louvores ali para estar, aleluia, apresentando aqui nessa noite. Aleluia. Circuito de oração, salve da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Só
te dará, não te negará. Ele é o Pai de amor. Se estás desanimado, volta pra Jesus. Se estás enfermo, confia em Jesus. Precisas de poder, essas pra Jesus. Só Ele tem poder, virtude e amor. Essas pra Jesus. Chora coração ferido. Chora tua dor, como uma criança que está diante do Pai. Chora coração, peça o que quiser. Ele te dará, não te negará. Ele é o Pai de amor. Ele te dará, não te negará. Pai de amor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Pastor Odori, trazendo uma palavra para a igreja nesse momento também. Aleluia. Mais uma vez, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez, sou grato ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Quero chamar a minha esposa aqui, aleluia. Glória. Eu tenho 10 minutos para me falar, mas quero chamar a minha esposa aqui rapidamente. Hoje nós estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. E é algo muito sério. Pode subir aqui, minha esposa. Aleluia. Você deve estar se perguntando o que esse doido vai fazer. Aleluia. Mas você vai entender. Como eu e você vamos participar do corpo do sangue de Cristo, sem pedir perdão ao seu cônjuge, ao seu filho, aleluia, ao seu irmão, aleluia. E eu quero ler o versículo a qual se encontra aí em Salmo 116. Você não precisa abrir a sua não. 116 que vai dizer assim, ó, que darei eu, aleluia, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Ele tem pagado um alto preço na cruz do Calvário por mim. Aleluia. Eu não sei se você pensa assim dessa maneira, mas o preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi um preço de sangue. Aleluia. E agora vocês vão entender o porquê eu chamei a minha esposa aqui. Um gesto que é difícil dentro das igrejas. Você pedir perdão para o seu irmão, você abraça ele com a verdade, não abraço de falsidade, mas um abraço de verdade, e pedir perdão para ele, e pedir perdão para ela. Às vezes você magoou o seu filho, nem sequer perdoa o seu filho. Às vezes o filho
magoa seu pai, nem abraça e pede perdão para o seu pai. Mas nesta noite, minha esposa, quero pedir perdão. Aleluia. Porque eu pecamos todos os dias, erramos todos os dias. E eu seria ingrato se eu não pedisse perdão para minha esposa, porque eu quero morar no céu com ela. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Como vou morar no céu se eu não perdoar? Se eu não pedir perdão? Como está o teu coração nessa noite? Aleluia. Tu me perdoa, minha esposa? Aleluia. Eu te amo. Eu quero morar no céu contigo. Aleluia. Oh, glória. Obrigado, exaltado seja o nome de Jesus. Irmão, isso que eu fiz agora, irmão, a honra, a glória para Jesus. Porque eu sei que é difícil pedir perdão. Eu falo por experiência própria. Pastor, eu tinha uma dificuldade tão grande com filho e com mulheres de pastores. Qual, irmão? Não sei, mas eu tinha. Sempre era pisado, ou pela esposa do pastor, ou pela filha, ou pelo filho. Eu dobrava meu joelho e falava com o Senhor: Pai, tem misericórdia. Não fui eu. E sabe o que o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração? Eu com meus joelhos dobrados, ele dizia assim: aqueles que se humilham, aleluia, serão exaltados, e os exaltados serão abatidos. Como assim, irmão? Tu está falando que a esposa do pastor, ela era exaltada? Não, pela situação que aconteceu. De eu achar, porque eu estava certo, eu não deveria pedir perdão. Então, totalmente errado isso, viu? Eu com meus joelhos dobrados numa manhã de domingo. Não vou dizer que a igreja estava cheia, mas tinha bastante gente. O Espírito Santo de Deus me pegou lá no terceiro banco. Eu estava orando. E eu dizia: mas Senhor, não foi eu, foi ela. Eu criei com o samaritano. Ela disse que eu não ia nem chegar perto do carro dela. Meu coração ficou tão triste, tão angustiado, que eu me levantei dali e fui lá e disse: minha irmã, se eu fiz alguma coisa para a senhora, eu quero que a senhora me perdoe. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: meu filho, tu não me fizesse nada. Eu que de repente falei alguma coisa e magoei teu coração, me perdoa. Deus sair daquele lugar cheio da graça de Deus. Deu não ir com o samaritano com o carro dela, mas deu pegar uma outra cara que estava adorando ao Senhor. Porque Deus faz assim. Deus nos dá experiência para que nós possamos voltar. Aleluia. E se você ainda não tem experiência, Deus vai criar experiência. Deus vai criar situação para você criar experiência. Aleluia. Quem diria eu, pastor? Daqui em cima. Mas o Senhor falou que Ele ia me levantar, ia me colocar entre os príncipes. Aleluia. Não sou melhor do que ninguém. Sou menor. Sou menor. Não estou falando de tamanho, não. Mas o Senhor, antes de eu nascer, Ele já tinha me escolhido. E já estava escrito
amanhã ele estará lá na Filadélfia, falando aquilo que eu quero falar e não aquilo que ele quer falar. Aleluia. Pense, irmão, um jovem que foi, meu Deus, passou tanta luta, tanta dificuldade para estar aqui. Você olha para meu terra e diz: oh, mas que terra bonita é esse, que Deus brilhoso. Mas foi humilhado, irmão. O outro terra azul que eu tenho, muito eu desejei a ter. Muito desejei andar de terra engravada. Quando aceitei Jesus como único sustento salvador da minha vida, eu disse: Senhor, um dia eu quero terra azul para mim ir para a tua casa. O Senhor me deu aquele terra azul bonito e outros mais. E assim fez o Senhor grandes coisas na minha vida. E por que não glorificar o Senhor e por que não adorar a Ele? Porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pastor, eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. O grupo de adolescentes vão louvar hoje. Aleluia. Amém? Glória a Deus. O grupo de adolescentes então pode chegar aqui. Amém? Dó maior, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eles vão sair com a noite. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei do que Deus fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Glória a Deus. Aleluia. Os adolescentes, por meio da igreja, com as fases de vocês, tá bem? Glória a Deus. Aleluia.
nós vamos estar ali, um louvor ali, um grupo ali, vamos estar louvando o nome do Senhor, e nós vamos estar fazendo um trabalho de oferta. Você, nesta noite, que trouxe a sua oferta, né, contribuiu o seu com alegria. A oferta de hoje, ela vai para o Bom Samaritano, né, abençoe ali. Tem muitas famílias que são ajudadas pelo Bom Samaritano ali, né, então contribua ao Senhor com alegria, né, abençoe ali. E Deus vai, com certeza vai te abençoar. Você que trouxe o seu dízimo, seu carnê missionário, né, o projeto Menina nos Olhos de Deus, né, também estamos ali com o projeto também Xambioá e Dona Ema. Amém, meus irmãos? Então abençoe a obra do Senhor aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Feche teus olhos, pegue na mão a sua oferta. Aleluia. Nós vamos estar orando, Senhor, nosso Deus e Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor. Aleluia, Senhor, que irão contribuir ao Pai da tua casa. Serão abençoando, Pai. Aleluia, a tua obra, Pai. Meu Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor venha restituir, ó Pai. Aleluia, como a tua palavra diz, um para 30, um para 60 e um para 100, conforme a tua vontade, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Visita os celeiros dos teus filhos. Visita, Pai, aleluia, os projetos dos seus filhos, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, crendo em nome de Jesus. Contribui ao Senhor com alegria nessa noite, amém? Glória a Deus.
povo de Deus com a paz de Jesus, amém, igreja? Vamos ficar em pé. A gente aprendeu isso, então a gente vai falar a palavra, mas vamos ficar em pé e reverência, né? São costumes que a gente guarda para o resto de todas as nossas vidas. Ezequiel capítulo 37, aleluia. Estava eu meditando, quando o pastor fez o convite, na hora veio essa mensagem no meu coração. Ezequiel 37, versículo 1, abre com todo o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho. Aleluia. Vamos orar pelas crianças também. As crianças. Chega a fé rapidinho. Aleluia. Vamos estar orando. Vai fazer o trabalho. Eu ensino. Eu cuidado com eles. Eles é diferente dos nossos. Né? Chama as crianças. Vem aqui todos eles. Se eles vão para cá, eles vão abençoar os pequenos. Aleluia, abençoar os sofridos, abençoar a criança, abençoar aqueles que vai ser o dia, os pregadores, os ministros, os louvores da igreja, partindo deles. Até um dia nós ficarmos velhinhos e não existimos mais, se eles estiverem aqui, eles serão a continuidade da igreja. Soberano Deus, querido maravilhoso Pai, nós ministramos uma bênção sobre os nossos pequenos da igreja, que tem crescido de uma maneira grandiosa na tua casa. Abençoa os pais, abençoa as mães, que ensinam, que educam, que ministram sobre eles em casa, a olhares de quem não vê. Mas o Senhor é Deus, sobre misericórdia, sobre bênção e sobre medida a cada um deles sendo derramado. Cuida deles, da professora que vai ensinar, instruir de uma maneira gloriosa. Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos ir passar a dica, prof. Vai ser bênção do céu. Eles têm o privilégio de crescer debaixo de uma conduta da igreja. Aleluia. Todos acharam bem? Aleluia. Graças a Deus. Se não achou, está ali no terão, tu vai olhar da mesma maneira. Mas se não tiver, a gente tem que talvez conforme você também. Aleluia. Diz assim: que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sem vício. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pé, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, cocinho, mas não havia neles de espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza. Ó filho do homem, diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová. Veio dos quatro ventos, vem, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Amém? Amém, igreja? Diga comigo: está chegando o tempo de restauração para mim. Fala para o teu irmão, fica tranquilo. Está chegando o seu tempo. Fica na direção. Sempre glorificando a Ele em nome de Jesus. Irmão, que bom e que alegria poder falar do amor de Cristo mais uma vez. Agradecer ao meu pastor por essa oportunidade. Um culto de Santa Ceia, um culto a qual sempre é o pastor da igreja que ministra, que fala. Raramente você vai ver o pastor meio doido da cabeça igual o nosso, que libera alguém para falar, né, a palavra do Senhor no culto de Santa Ceia. Eu sei que ele é de fora da realidade, ele não está muito certo, mas acontece, né? E ele tem nos honrado, graças a Deus. E a gente tem procurado trazer sempre algo de Deus na sua vida. Eu sei que moro um pouquinho perto da igreja, quase 44 quilômetros de volta da minha casa. Mas eu congrego aqui pela alegria do Senhor e o prazer que Deus me trouxe para esse lugar. Eu sei que se você perguntar para muitos pregadores, eles não devem vir aqui, por causa da distância. Mas eu moro na velha,
na rua, praticamente dos caçadores, mas eu praticamente estou no meio da cidade. Para onde eu sair, eu me sinto perto, não sinto distância. Mas eu venho com muita alegria. E a gente muitas vezes fica, quando você mora longe da rua, você fica bem distante do calor da igreja, né? Mas Deus acuda assim, eu gosto assim. Não sinto preguiça e distância, para mim a distância não existe. Amo isso que eu faço, com alegria. Estava em casa hoje, levantei pela manhã, eu comecei a cortar umas madeirinhas para fazer umas cadeirinhas de paz que a mulher queria fazer. E sempre que eu faço as coisas, eu fico meditando naquilo que eu faço. O pastor parece que o costume de falar, eu não entendo você. Porque tudo que você faz durante o dia dá uma pregação à noite. Você é uma pessoa fora da curva. Tudo que você faz à noite consegue trazer uma pregação sobre aquilo. E eu comecei a trabalhar ali, limpar com as madeiras, cortar. E eu comecei a pensar no seguinte fator: pregar sobre a oração é fácil, né? É fácil vir aqui trazer um sermão para a igreja sobre oração. Mas diga para o seu irmão do lado: é fácil orar? Com convicção, fala assim: é fácil orar? Não é, irmãos. É uma guerra. A irmã entendeu o mistério. É para entender. E algumas reflexões vêm na minha mente na hora, eu fico pensando: não é fácil orar. Muito nós a gente traz sermões bem montadinhos, fala a oração de Daniel, a oração de Ana, pedir, bater, buscar, orar sem cessar, buscar enquanto se pode achar, entender o valor da oração. E aí a gente entende que não é fácil a oração, porque existe uma guerra travada. Porque o adversário não quer ver você em oração, porque ele sabe que se você orar, existe alguém que chega junto contigo. Quando você ora, Deus dobra junto contigo. E quando você levanta da oração, você levanta fortalecido. Você levanta outra pessoa, você levanta em outro nível. De tanto que Deus disse para Salomão, não foi? Ele falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí eles perdoarei os teus pecados, sararei a sua terra, e aí vem a colheita depois. Porque a oração não é fácil. Aí esse dia eu perguntei para o pastor aqui do meu lado: pastor, muitas pessoas dizem que a gente prega e a gente fala coisas lá do passado. E a turma diz assim: lá veio o saudosista. É, pastor? Aí eu perguntei para ele: mas por que se fazem culto retrô? Diga para o seu irmão: por que fazem? Porque tem saudade de alguma coisa que ficou lá atrás, né? Porque senão não fazia. Então a gente não está bem certo, a gente não é saudosista, a gente está marcando um tempo que deu certo. E aí você olha para mim e fala: o que esse maluco quer dizer? Entendendo que a vida na igreja são batalhas, irmãos. Aceitar a Cristo é carregar sobre ti uma cruz, é pregar sem valores, é pregar sem recursos, não cobrar valores sobre aquilo que tu deu de graça, Deus te deu. É entender que tem lugares que tu vai ser chamado 500 vezes. Tem lugares que vão chamar você uma vez e está tudo certo. Mas você que nessa noite veio, eu pergunto para você: como está o processo de restauração sobre a tua vida? A gente vive anos procurando restauração. Esse dia o irmão que está ali atrás, ele trouxe um mistério muito forte para mim. E ele trouxe algo de 20 e poucos anos atrás. Ele deu certinho, trouxe aquilo que Deus colocou no coração e Deus falou certinho. Quando eu comecei a fé, tudo que ele falou se encaixou há 20 anos atrás. E aquilo veio acompanhando para edificar a sua fé. Tudo foi certinho daquilo que Deus vem falando comigo há quase 25 anos na carreira. E nessa noite, no culto da Santa Ceia, qual é a memória que tu tem sobre a restauração? Ezequiel vivia num tempo difícil. Ele é um profeta na sua época. E ele vai profetizar sobre um tempo que Deus falava que ia colocar um novo coração sobre o povo. Ia tirar o coração de pedra, ia dar um coração de carne. O coração de carne queria dizer sensibilidade à voz e ao entendimento do seu Deus. E o povo estava se afastando, se afastou por um bom tempo da presença.
Tem coisas que Deus vai te levar no olhar espiritual para tu entender a dimensão do que tu está passando, daquilo que tu está vivendo, daquilo que a igreja vai me mencionar. O Senhor disse que Ele não faz nada antes de comunicar aos seus profetas. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tem como. E o profeta, ele se depara com uma situação. Deus fala assim: olha, meu filho, eu quero te levar numa visão que você nunca viu. Eu quero te levar num tempo que você vai ser marcado. Quero te mostrar para você algo que você vai falar. Isso aqui não vai marcar gerações. Ele pega o profeta e leva não uma visão material, mas leva uma visão espiritual. E a visão que ele vai ver não é muito boa. Ele vai ver um vale de ossos secos, um vale que está sequíssimo, um vale que não tem vida, um vale que tem só pó, ossos, canela para um lado, joelho para o outro, pés para um lado, crânio para o outro, ossos da coluna separados. Tudo está espalhado dentro do vale. E o profeta olha e está diante de uma visão que ele não queria ver. Ele não está vendo o McDonald's. Ele não está vendo o New Market para poder dar uma passeada. Ele não está vendo, aleluia, o pastel do outro lado da rua. Ele não está vendo, aleluia, uma praia cheia de beleza. Ele não está vendo o horizonte do sol se pondo. Ele não está vendo um banquete farto. Ele está vendo simplesmente um vale sem vida. E a visão não é boa. E ele diz: ele me levou em espírito e me pôs no meio do vale de ossos que estava sequíssimos. E se deparamos hoje, caminhamos, andamos, olhamos e falamos: Deus, onde é que estamos? E ele fala assim: e aí? Qual é o argumento? E aí a Bíblia diz no versículo 2: me fez andar ao redor de Deus, e esses eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. A quantidade era muito grande isso. Era muita gente espalhada. Só que aí ele vai dizer: então me diz, filho, não poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabe. Ele estava dizendo: eu não tenho poder, mas se o Senhor tiver poder para liberar nesse momento, eu esperei. Serei fiel ao mandato sobre meu. E ele diz: então, está no povo, e tu vai ter que profetizar. E tu já parou para entender e para analisar esse texto? Quantas vezes estamos assim, sequíssimos? Quantas vezes estamos sequíssimos? Eu até venho para a igreja, mas dentro da assim. Eu até sou casado, mas dentro da família, sim. Eu até tenho filhos, mas o tratamento com eles é seco. Eu até tenho muitos vizinhos bons, mas o meu tratamento para com eles são secos. Só que a visão era de muita gente em um tempo seco, ossos espalhados. E eles poderão viver esses ossos, e eles tudo Senhor sabe. E eles então profetizam sobre esses ossos. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Há um tempo de restauração para a sua vida. Aleluia! Há um tempo determinado por Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Vivemos um tempo, aleluia, que aparentemente parece que estamos cheios, mas lá dentro há um vazio, há uma chama que jamais nem fumega mais, há um corpo, aleluia, que não tem mais o Espírito Santo, há uma vasilha que não tem mais azeite. Nessa noite Deus está dizendo para você: se tem profeta, profetiza nessa noite que haverá restauração da sua casa nesse momento. Só quem acredita recebe nessa noite, vira para você a parte de Deus. Aleluia! Aleluia! Profetiza sobre os ossos. A visão do vale do osso seco mostra que não há nenhuma situação que Deus não possa transformar. O Senhor diz: para Deus nada é impossível. Haveria alguma coisa impossível
possível ao tempo determinado que Deus não poderia fazer por você. Quantas vezes, irmão amado, parece que a chuva não cai sobre mim mais. Aleluia, aleluia. Eu até vejo, mas há uma seca que não preenche. Eu até vejo, mas o vaso não transborda. Eu até estou no culto, mas parece que estou como guarda-chuva. A chuva bate e cai para o lado. Mas nessa noite tem um Deus que visita e restaura o seu vale. Tem um Deus nessa noite que visita o seu vale, aleluia. A condição do vale, aleluia, de pessoas mortas, sem espírito, sem sentido e sem finalidade de vida. Não havia esperança. Mas no tempo que ele vê o seu povo definhando, o seu povo se apagando, e vê, aleluia, que tudo parecia estar perdido diante do povo sem Deus. Deus olha para o profeta e fala: agora é tempo de eu mover, aleluia, as coisas sobre o meu povo. É tempo de alinhar o ponteiro deles, aleluia. É tempo de trazer vida para eles, aleluia. Está muito distante daquilo que um dia eu ordenei, mas é tempo de eu visitar o vale dele e falar que eu sou Deus dele, e dizer que eu sou ainda vivo deles, e dizer que ainda eu caminho com eles. Esse tempo chega. Esse tempo transforma a sua vida. Mas eu não consigo entender porque a fase é difícil. O momento é catastrófico. Eu consigo sentir alegria. Eu tenho até bons recursos financeiros, tenho um carro top de linha, mas há uma sequidão dentro de mim, há um vazio no meu vale. Sabe o que Deus diz para você nessa noite? Está chegando o tempo dele restaurar você. Ele não te abandonou, é a fase do vale de ossos secos. É a fase difícil, é uma fase, aleluia, que tu se distancia, começa a valorizar mais o futebol, começa a valorizar mais as piadas, começa a valorizar as coisas do mundo, e se esquecendo daquilo que é puro, que é santo, que é sagrado. Mas esse tempo não chega para você. Deus começa a colocar você na linha novamente e trazer: venha para a oração, venha para o culto, que eu vou mostrar para você que é vida. No meu caminho tem vida que tu não entende. Aleluia. No meu caminho tem mudança para você. Na bacia, aleluia. Deus está falando contigo nessa noite. Tem tempo chegando de colheita para você. É o vale sequíssimo que Deus vai visitar você, e muita coisa vai ser colocada no lugar. Mas ele está me dizendo assim, igreja, presta atenção. Mas eu vejo muita canela espalhada, muita osso, muita coluna, muita vértebra, muito isso, muito aquilo, está tudo separado, tudo misturado. Mas ele disse: dá uma voltinha de volta no vale. Fala para o Senhor: dá uma voltinha de volta no vale, né? Aquela convicção de quem pentecostal fala assim: dá uma volta de volta no vale. Fala para esse livro que tu viu. Tu viu, pastor? Tu viu mais? Fala para o Senhor: eu não vi nada. Mas fala para ele: fica tranquilo. O Espírito está chegando e vai soprar nele. Aleluia. Eita glória, aleluia. Nessa noite tem um vale de alguém que Deus está visitando na Filadélfia. Tem alguém no nosso meio que está sequíssimo. Algum tempo que as águas não caem mais no olho, aleluia. Tem algum tempo, aleluia, que até as águas do corpo já secou. Nem o suor sai mais, aleluia. Mas se prepara, o teu olho vai coçar. Você vai voltar a chorar novamente, mas não é de dor, não. É da presença do Altíssimo que vai chegar. Eu vejo Deus movendo o vale nessa noite de alguém, aleluia. Se prepara para sair desse vale com esperança, de ser alguém de melhor, de ser alguém motivado, de ser alguém alegre, feliz. Porque nesse vale tu não morre, nesse vale você sai com vida, aleluia. Deus,
1 Reis 18. Há um tempo de muita seca, poeira, as plantas estão morrendo, a água escassa. E ele está sozinho, pensando que está sozinho, mas um dia ele encontrou o profeta Obadias. Ele falou: olha, rapaz, ele tem sustentado 50 e 50 com pão e com água. Um tempo de grande seca. Até na seca Deus provê para você, irmãos. Eu creio. No tempo que ele fala: rapaz, tu sumiu aí, tu desapareceu do noticiário, e eu estou sustentando 50 e 50 com sustentando. Aí Deus pega, vê que o negócio está feio, ele profetiza sobre ele, está vivendo. Fala para o seu irmão: está junto comigo na seca? Fala para ele aguentar firme. Vamos ver se. Mas tu não está sozinho, não. Fala para ele: tem alguém do seu lado que está junto, não vai te largar fácil. Eita glória, aleluia! Tem alguém que está gemendo contigo no tempo da dificuldade, aleluia! Tem alguém que está chorando contigo no tempo da seca, glória! Tem alguém, aleluia, que está te levando água no tempo da seca, aleluia! Tem alguém que no tempo da tua seca está levando pão, aleluia! Tem alguém que está acreditando em você ainda, aleluia! Tu não está vendo, mas tem alguém que está chorando, está gemendo, revelando você! Tu não está entendendo, aleluia, mesmo no tempo do vale! Tem alguém que acredita em você! Tem alguém que ainda pensa em você! Tem alguém que ora por você! Tem alguém que bate no teu corpo e está dizendo: tem vida para você nessa noite! Tem fases que nós não queremos, aleluia! Mas tem alguém alimentando o homem com você no tempo da seca! Te prepara nessa noite que nós vamos vencer no vale junto com Cristo! Pode até que alguns abandonaram, aleluia, mas eu estou contigo. Porque sei que existiu uma equipe que morreu da seca, mas eu quero acreditar, aleluia, que o profeta está chegando e ele vai liberar a palavra, aleluia, sobre o povo, e novamente haverá água sobre a manhã. Aleluia! O profeta amou o rapaz e falou assim: olha, é o seguinte, eu vou subir no monte, vou dobrar o joelho, entendeu? A cabeça pelo meu joelho. E tu sobe na tua olhar aqui. Eita glória! Mas como é que é mesmo? O outro dobrar o joelho, tu sobe lá e vê se há alguma coisa no céu estabelecida. E ele começa a oração e fala: moço, mais de água. Aí o moço olha e a notícia não é boa. Ele fala: olha, o céu está azul, nós estamos querendo com ansiedade demais a água, mas não veio, a chuva não aparece, não há nuvem. E ele fala: vou orar novamente e tu vai voltar lá. Ele vai na segunda, olha, o efeito é zero. O crédito não existe. Volta lá mais uma vez. 3, 4, 5, 6. E o profeta em oração. Para descer o vale tem que ser em oração. É verdade. Fala para o Senhor: está orando, tem que vencer o vale. Ele subiu, olhou. E aí? Qual era a notícia? O rapaz, eu não sei, mas eu vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Aleluia. Aí o profeta libera a palavra: diz: olha, pode correr, mandar a cada se cuidar e se previna, porque vai chover no vale. Essa noite chega uma chuva sobrenatural sobre o teu vale. Meu Deus. Tu vai chorar não de dores, não de esquecimento, não daquele abandono. Tu vai chorar e vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus da nossa vida. Aleluia.
experiência de uma vida perdeu todo interesse e valor, porque está no vale. E ele diz: profetiza, e esses que são mortos há muito tempo. Dá uma olhadinha no seu irmão e fala: há quanto tempo que essa sequidão tomou conta? É difícil até perguntar, né, irmão? Tem coisa que nós parece que estamos entendendo, mas por dentro ainda estamos passando um processo de sequidão. Aquele tempo que nós, nem quando cantávamos na Bíblia, que éramos cantores do dia, mas não cantamos mais. Nem no chuveiro que nós era especialista, expert em louvar ao Senhor. Que até quando o chuveiro caía, se alegrava porque nós cantávamos. E hoje não temos mais nem força no chuveiro para cantar. Glória, aleluia! Quantas das vezes nós chorávamos em cima do volante, dirigindo a presença de Deus? Quantas das vezes eu ia nascer a tomar 4:30 da tarde para se manifestar em rumo à igreja? A servidão tomou hoje contra nós, a água que chegar está no céu. Tempo de seca. Aí a gente ora e fala assim: está tudo certo, normal. 4:30 já estava com ferro passando a roupa, a camisa, a saia. 5 horas nós estávamos com o banho tomado, a equipe toda montada. Aleluia. Direcionada, 5 horas já tinha o café, estava tudo montadinho. A roupa pendurada, certinho, tudo passando. E o compromisso, estamos esperando para oferecer o culto ao Senhor. 6:30, a hora do culto, 6:20, 6:15, nós já estávamos prestes a começar a oração. Mas hoje a sequidão tomou conta. Tem que ver o final do jogo. O Flamengo está jogando, tem que pensar, esperar um pouquinho. O pastor vai se virando. Tem que ver o Corinthians, o Grêmio. E o Senhor está lá esperando. E você não aceita a pergunta. Nem se moveu e nem, aleluia, entendeu que está no processo de sequidão. Os tempos que eu honrava muito mais a minha esposa, e hoje estou a sequidão, eu não honro mais. O tempo que eu dizia para o meu filho que eu amava também já passou. Hoje em dia, vai, ele leva para o céu, vai empurrando aí. O tempo que eu valorizava o meu esposo, chamava ele bonito, ele não sei, né? Mas o Senhor me deu, está tudo certo, mas ele é bonito. Aí a sequidão vai entrando e você vai entendendo que daqui a pouco ele olha, o seu olho e fala assim: você não é mais o que o Senhor comendo, deve ser um chureque da vida. Mas não pode ser. Virou uma carruagem agora. Sabe o que é isso? A sequidão tomou conta do lar. Porque quando tinha a presença, o Espírito da venda, era a coisa mais linda. Chegava em casa, tinha um café pronto, esperando o abençoado. Hoje nem a cafeteira programada já não coloca mais para amolecer o café. Nem o barulho da chaleira na escada fervendo não consegue mais. É o tempo do vale. Hoje o sofá se tornou mais atraente do que a própria cama. Mas falando, Jesus, deixa Deus usar. É o tempo do vale, meu pai. Você olha para o sofá brilha. E a cama, agora os sofás são mais confortáveis, você estica assim, vai lá na frente. Aí você põe uma série lá, fica entretido e a vida com Cristo. Aí a mulher fala: vamos comprar aquele sofá bem gostoso, vai ficar lá dentro. O sofá é só uma distração para eu ficar, ele é mais aconchegante que minha cama.
está dormindo separado. É o tempo do vale. Aí você vê a notícia, daqui a pouco está lá no Facebook. Solteiro ou separado? Mas por quê? Porque não cuidou daquilo que Deus tinha colocado. Entrou num vale e não pediu ajuda. Mas nessa noite tem um profeta hoje falando para você. Que é uma voz que vai soprar no seu rosto. O teu casamento vai mudar, a sua família vai ser outra. O teu ministério vai ter unção. Tu vai ter força, aleluia, suficiente para realizar grandes coisas da presença do Senhor, aleluia. É do culto de Santa Ceia que Ele está dizendo: pode plantar o que é bom, porque você vai colher o que é bom na presença do Senhor, aleluia. Tu vai ter interesse nas coisas do Pai novamente. Tu vai entender, aleluia, que você não vai ser saudosista. Você vai entender que o passado faz ainda motivo da sua vida nessa noite. Que entender que as boas coisas são plantadas e devemos seguir as boas coisas. E ele disse que eu me disse nome. Profetizei como ele me deu ordem. Então os espíritos entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e assim. Fala para o Senhor, não era pouco não. Mas era muita gente. Era muita gente, irmão. Estava sempre naquele tempo. Alguém que estava muito longe da presença. Alguém que estava distante da presença. Mas quando ele profetiza no vale, é um rebuliço, um ruído. O ruído começou a entrar no vale. E ele diz: enquanto eu profetizava, esse que se fez o rebuliço, os ossos arrancaram cada osso do seu osso. Pergunta para o seu irmão: já está escutando o ruído? Eu falo assim: você ainda não ouviu o ruído, mas eu já ouvi. Tem coisas que está mudando já no vale, aleluia. Quando há um ruído, os ossos se mexem, mano. Tudo vai se encaixar no seu devido lugar. Eita glória, tu vai entender? A canela do pastor não vai ser a minha canela, vai ser a minha canela com a minha canela. O crânio do pastor vai ser o meu crânio vai ser o meu. Tudo vai se encaixar mediante aquilo que era antes. Tudo vai voltar a encaixar mediante o seu corpo físico. Nada emprestado, diga para o Senhor, nada emprestado. O ruído é para encaixar tudo no seu individual. Profetizou a mudança, o rebuliço. Tudo se mexendo nos ossos e ele vendo tudo aquilo. Já pensou? Vai para imaginar um vale mexendo. Só osso, poeira, pó. Só que foi se encaixando devido à sua essência. Tudo vai se movendo diante da sua essência. Ele diz: olha, só que eu olhei e vi Deus sobre eles. Cresceu a carne, estendeu a pele por cima. Mas ainda deles, mas não havia nem espírito. Tudo foi se encaixando. Tudo foi se movendo. Tudo foi se alinhando. É um tempo que Deus chega para você e tem alinhamento. Não se encaixou ainda porque não era o tempo, mas nessa noite é o tempo de alinhar. É o tempo de encaixar. Porque alguém profetizou no seu vale, aleluia. Se tu está entendendo, aleluia, muitas coisas que estavam desalinhadas vai alinhar. Aquilo que estava encaixado vai encaixar novamente, vai botar no lugar que era. E aí a Bíblia diz que ele profetizou e sobre eles veio o Espírito, o principal da noite, do dia, da tarde. O Espírito veio sobre eles. Eita glória! O Espírito está chegando sobre você nessa noite da massa. Desse vale o Espírito
Espírito entra, aleluia, para derramar uma grande glória sobre você. Nessa noite o Espírito entrou sobre a tua vida. Ele visita a sua casa, visita o teu ministério, visita a tua chamada, visita as tuas lágrimas nessa noite. Você não morre no vale do sonho vida nessa noite. Esse vale, aleluia, a esperança para você. Esse vale ainda tem argumento para você. Esse vale tem uma profecia que vai cantar na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse vale o Espírito desce sobre você. Fica de pé comigo nessa noite. A condição pode ser difícil, mas meu Deus nessa noite diz: eu entrei no seu vale. Esse vale tem restauração para a sua família. Esse vale tem restauração para dentro da sua casa. Eita glória, aleluia. Eu vou orar pela sua vida. O irmão vai cantar o hino, depois nós vamos fazer o trabalho junto assim. Oh glória, aleluia. Aleluia, fala comigo. Deus visita o meu vale. Fala comigo assim: Deus visita o meu vale nessa noite. E eu creio que há esperança. Estou restaurado. Oh glória, coloca a mão no seu coração. Da paz, é forte, da paz. Ao Espírito soprando no seu vale, adentrando a sua casa. Louvar-te é bem mais do que nós merecemos ao Senhor nessa noite, meu Pai. Adorar-te, Senhor, é mais profundo que nós sabemos. Amando a nossa vida, se derrame nessa noite.
você, irmãos. Eu sei que tu queria diagnosticar até mais. Capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 23. Os irmãos tiveram um momento para louvar. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui um rapidinho para mim. 1 Coríntios 11, 23. O pastor vai estar fazendo um trabalho orientando os irmãos. Porque eu recebi do Senhor, eu também conheci que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou um pão. 24. E tendo dado graça a partir desse, tomar e comer isso no meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber esse cálice, anunciarem a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice, o Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém? Você que é batizado nas águas, fica de pé. Os que não participação, você pode se assentar por exemplo. Você que faz citação no corpo da Santa Ceia, você vai receber o pãozinho, o cálice vai passar. E nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelo povo, vamos orar pelo vinho. Pastor, pode orar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor Deus, nas minhas mãos, Senhor, representando, Senhor, esse suco de uva, Pai, que representa, Pai, o teu sangue, Pai, a qual foi, Senhor Deus, derramado na cruz do Calvário, Pai, por mim, Senhor, e por cada um que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, Pai Deus, nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Papai, estou aqui, papai. Aleluia, com o pão, simbolizando uma simbologia, Senhor. Aleluia, do corpo de Jesus. Deus lá foi moído, papai. Aleluia, naquele lugar. Deus, para que nós tivermos alegria no coração, papai, estar nessa noite ceando. Deus, da noiva de mulher, está aí, papai, para ser ansiosa, Senhor, para a ceia. Deus abençoe grandemente a vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Neste momento eles vão passar por pouco, vão passar por mais um pé, segurar rapidinho. Os irmãos vão voltar. Vou dar alguém para Deus. A ceia do Senhor. Eita glória, ele é fiel.
trabalho. Dentro do braço, partiu esse meu corpo, foi partido. Aleluia! Fazer isso, memória de mim. Olha esse comer do pãozinho que foi passado a sua mão. Em nome de Jesus, tomai e comer em nome de Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Este é o meu cálice. O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Fazer isso em memória de mim. Diz o Senhor. Todos participem. Se quiser trocar com o Senhor, amém. Fique em paz. Aleluia. Isso é um sinal de comunhão. Pode beber em nome de Jesus. Depois, sobre o seu joelho, e agradeça a Ele por este momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sobre o seu joelho, aqui se puder. Agradeça, soberano Deus. Nós te agradecemos. Nós sabemos que para o Acre esse dia foi para o trabalho, mas está com uma equipe abençoada aí que está ajudando. Aleluia. Deus é na vida de vocês. Fica firme, trabalhe em equipe, que vocês têm tudo para crescer na presença e na graça do Senhor. Deus é na vida de vocês dois, tá? Deus é com vocês. Deus tem obra muito grande na vida de vocês. Deus te trouxe essa noite para uma resposta. Possa ser que aqui seja o lugar de vocês. Amém. Você pediu, aleluia, a Deus uma direção. E aqui tem alguém que vai cuidar da sua alma, da sua vida. Deus está dizendo contigo e com a tua família. Você precisa de cuidado. Precisa de ser abraçado. Mesmo sendo grandão, fortão, a gente precisa de um cuidado. Essa noite é esse lugar que vai te abraçar, que vai cuidar de você. Dá um abraço aí, pastor. Ele precisa de um abraço, ele vem atrás de um abraço. Eita, abraço, fica funk na abraço. Eita, Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda existe igreja que ama, gente.
sabia dizer. Eu sou um cara que sempre está motivando a gente em tudo. Você é um motivador por excelência. Foi rapaz, isso aí é falta de Deus. Eu falo algo de Deus, mas eu quero que os jovens, vocês, cresçam na fé, no conhecimento. Eu sei que o meu tempo dia passa, eu tenho 44 anos, naquele dia estarei sentado quando ouvindo os jovens falar. Mas eu quero motivar vocês, jovens, não desistir, a continuar. Dizer que Deus é com vocês, que Ele tem com vocês. Eu sei que na casa de todos os meninos que vão lá em casa, eles falam: Deus, eu quero uma palavra de conforto. Eu digo: Deus, me dá mais um argumento para poder aconselhar eles que não são loucos. Mas nessa noite, o vale seu foi sarado, o vale seu foi restaurado. O teu vale tem promessa. O teu vale tem felicidade chegando, aleluia. Aleluia. O teu vale vai florescer, glória. O teu vale tem renovo, aleluia. O teu vale tu sai convite e fortalecido, aleluia. Diga comigo, a oração. É a força. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e preciosas consolação do Divino Espírito Santo seja com você nessa noite, que é o decorrer da semana, e a igreja que vai morar no céu vai nos ver.